Oi pessoal, estamos de volta aí depois do fatídico vídeo de Bleach. A que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos? Gente, eu tô lendo Fairy Tail, Fairy Tail é horrível. Eu nem sei o que eu vou falar no vídeo do Fairy Tail. Eu nem sei o que eu vou falar. Eu tô com medo de macular a honra do Hiromashima. Sério mesmo. Mas eu tava aqui ontem navegando nas interwebs da vida e me apareceu uma recomendação de vídeo. Eu geralmente ignoro com requinte de crueldade as recomendações que o YouTube me dá, tá? Parece que eles têm acesso aos históricos, né? Mas eu não entendi muito bem por que esse vídeo foi recomendado, porque eu não estava procurando vídeo sobre universidade pública, né? Eu preciso de férias de universidade pública, caramba, né? Não aguento mais. E é um vídeo de um rapaz chamado Wilker Leão, tá? Eu confesso que eu vi alguns outros vídeos dele. Eu não tinha assistido antes porque não me interessa, né? Ele fala sobre política e parece que ele vai assim, igual o Arthur fazia, do MBL. Ele ia numa manifestação e fazia algumas perguntas para os militantes. Os militantes ficavam bravos com ele, tava bater nele, enfim, matar o coitado, né? E confesso que eu parei de acompanhar todas essas coisas, né? Na verdade eu nunca devia ter acompanhado, mas antes tarde do que nunca, né? Como diria, não sei quem dizia isso. Parece que ele faz mais ou menos isso. Ele vai na manifestação bolsonarista, pergunta lá da vacina, da rachadinha, do Queiroz. Aí ele vai na manifestação do PT e aí pergunta das queimadas, do mensalão, do STF, do Rio de Janeiro, etc. Então, ele faz isso. Aí parece, ele, pelo que eu fiquei sabendo, ele é advogado, né? Ou bacharel em direito, não sei. Né? Se esse vídeo chegar a ele, eu espero que ele não fique bravo, porque eu vou soltar o vídeo dele aqui para reproduzir, mas se ele não quiser, que eu vou deixar o link na descrição para ver o vídeo original, obviamente, né? Não quero afetar o direito autoral de ninguém. Eu não dou bola que façam com o meu, porque eu acho que direito autoral é coisa de boiola, mas nem todo mundo é obrigado a pensar igual a mim, né? Então, mas se ele ficar bravo e não quiser que eu comente, reaja aos vídeos dele, e esse vídeo chegar a ele fundamentalmente, eu apago, não tem problema nenhum. É que eu acho que vai ser interessante isso aqui. Enfim, eu queria saber, antes de assistir os vídeos dele sobre a universidade, eu queria saber o que estava acontecendo antes de ver o vídeo, né? O contexto da história. É o que parece, ele é advogado ou bacharel, e ele prestou vestibular para entrar na Universidade de Brasília. Cada um com a sua cruz, né? E ciências humanas, talvez história, alguma coisa assim. Eu não tenho certeza. Então eu não estou muito a par da situação, eu peguei só um apanhado geral para tentar me situar. Eu sei que foi uma pesquisa incompleta, mas eu não estou com muito tempo para fazer outra coisa diferente disso. E o que eu descobri, assim que eu tenho certeza? Que ele está nessa faculdade, ele está gravando aulas de professores de esquerda, muito provavelmente, que estariam fazendo doutrinação. Mesmo sistema de escola sem partido, você pegar o celular e gravar o professor falando do marxismo como se estivesse falando de alguma religião, né? Falando do Marx como se estivesse falando do surfista prateado. E esse vídeo tem o seguinte título: descobriram nas gravações das aulas e querem me expulsar. Então parece que vai ser uma treta aqui, né? E eu quero ver essa treta. E como eu sou uma pessoa declaradamente antimarxista, né, como todo bom anarquista prudoniano, os prudonianos odeiam Marx, né, mais do que qualquer outra coisa no mundo. E eu acho que talvez seja o primeiro grande vilão de Marx seria o Proudhon. Eu quero reagir. Vai ver qual é que é, né? Vai ser um vídeo que eu vou colocar na página, na playlist de filosofia. Não é um vídeo de filosofia, pode se tornar um, mas acho pouco provável. Não vai ser um vídeo de A igual a A, tá? Que eu conheço a matéria,
E aí eu faço um vídeo explicando o que você precisa fazer para não ficar parecido com o autor da matéria, né? A gente fez 2 já desses, né? O pessoal gostou, falou para mim que gostou, quer que continue, que é estudando teologia para não ficar parecido com o Juan Oliveira e aprendendo ali para não ficar parecido com aquele cara lá da FGV, que eu sempre esqueço o nome do cidadão, não sei porquê. Acho que é Fernando Neisser, não sei. Mas enfim, vamos assistir. Nossa, tomara que o Felipe Neto não veja esse vídeo, senão ele vai ficar me chamando de nazista pelo resto da minha vida, tomando leite, né? E é que eu tô com uma dor de garganta federal, tá? Minha voz já não é muito bonita, ela vai estar bem mais feia esse vídeo, beleza? Então, mas vamos lá, eu fiz uma gambiarra aqui, esse aqui é vídeo de gambiarra, tá? Já peço desculpas por eu ser um analfabeto quando o assunto é tecnologia, tá? Prometo que um dia eu vou melhorar, tá? No futuro bem distante. Vocês não têm culpa de eu sentir que eu moro na Idade Média, mas vamos lá, vamos soltar esse vídeo. Esse é um vídeo um pouquinho longo, tá? Porque o vídeo é longo. Especificamente para conversar com vocês sobre o que aconteceu e as providências que nós vamos tomar, tá certo? Ah, o pessoal tá bravo, tá? Você acha que talvez seja a professora falando, a mulher. Mas antes disso, eu gostaria de colocar para vocês algumas questões que são importantes quando a gente conversa sobre o trabalho. Ele tem um jeitinho engraçado, ó. Ele tem um cabelo meio lambido, ó. Ele tá filmando ele. Ele tá filmando ninguém. Eu vou aumentar a velocidade dessa porra, tá, gente? Já me deu sono já. Tem um sono de ouvir essa gente falar. Não, vou ter que diminuir um pouquinho a velocidade, senão vocês não vão entender a gravação. Apesar que dá pra vocês verem a original. Tô falando da liberdade de cátedra. Ninguém soube responder o que é. Quer dizer, ensino superior. Ele, a partir do conhecimento que ele acumulou na área de especialidade que ele tem liberdade para desenvolver qualquer tipo de produção de conhecimento que seja cientificamente validado. Tá certo? Como a gente tem conversado ao longo da disciplina, nenhum conhecimento é neutro. Não é isso? Todo conhecimento é produzido por condições históricas específicas. Né? Então, a liberdade de cátedra é que me permite chegar aqui e defender os meus pontos de vista com liberdade, desde que eles estejam, obviamente, fundamentados cientificamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que o que eu falo, eu não falo porque eu acho. Mateus não fala porque ele acha alguma coisa, não é uma opinião. Percebe a diferença? A gente conversou sobre isso, a gente falou sobre a psicologia como uma ciência, lembra? E um dos problemas da psicologia é uma ciência nova, tem vários objetos, então como que a gente lida com a questão do conhecimento. Beleza, então esse é o primeiro ponto. Vocês vão ser formados como professores. E como professores, vocês também têm liberdade de cátedra. Ah, mais ou menos, né, doutora? Mais ou menos, tudo isso aí que você falou, mais ou menos. Primeiro que a autonomia de cátedra, ou liberdade de cátedra, como é definido pela Constituição Federal, para professores universitários, fundamentalmente, já vou explicar isso depois, não é você ter a capacidade de divulgar os postulados científicos ou coisa do gênero, mas sim você arquitetar a estrutura do aprendizado da maneira como você acha conveniente. Né? Pouco importa se é ciência ou não, até porque nenhuma ciência ela é imunizada a priori, tá certo? A priori no sentido etimológico da palavra mesmo, né? Anterior à experiência, seja experiência aristotélica, tomista ou kantiana, tá certo? Ela não é, nenhuma ciência é imunizada de receber críticas e questionamentos sobre se ela de fato é uma ciência. Pois que ela é provada logicamente ser uma ciência, a discussão diminui. Sempre vai ter uma pessoa ou outra que vai continuar batendo na tecla por desconhecimento do status questiones ou por não concordar com a demonstração, que é natural. Né? O primeiro caso, ignorância. O segundo caso, um novo problema. Né? Como se fosse uma exigência, um desejo também de se querer fazer um contraponto. Falar, você demonstrou aí, mas eu não concordo com a demonstração.
Eu vou bater nisso aí em cima, pra discussão continuar. Caso a pessoa realmente não concorde com o ponto. Agora, então se eu sou professor universitário, pego lá a história medieval, eu escolho os livros que eu vou passar. Pouco importa se eles são científicos ou não, né? Desde que tenham a ver com a matéria. São livros sobre a Idade Média. Mas, por exemplo, não há nada de ciência na teoria do Bronislau Jeremiah que respeita a caridade cristã. Ele comete no livro inteiro, são 400 páginas de falácia da falsa causalidade. Isso não pode ser científico. Se uma ciência não segue os cânones da lógica, ela não é ciência de maneira alguma. Essa é uma coisa que eu sempre falo e ninguém nunca conseguiu refutar isso aí. Tá certo? É pelo puro significado iminente do que é ciência. Agora, professores de ensino básico, eles não têm autonomia de cátedra, tá bom? Eles não podem moldar o curso da maneira como eles querem, tá? Isso é uma fake news, né? O professor de ensino básico falar que ele tem autonomia de cátedra, você fala, não tem. Você tem que seguir a LDB e a BNCC. Na faculdade você não precisa, porque a LDB, quando versa sobre faculdade, ela não versa sobre atribuições de controle, de disciplina e de módulos de disciplina, de conteúdos e objetos, práticas e perspectivas. E a BNCC só versa sobre ensino básico, ela não versa sobre universidade. Então, o ensino básico, ele é plasmado pela LDB, Lei Darcy Ribeiro, e pela BNCC, mas a universidade não. Então, não sei onde é que ela quer chegar com isso, mas não é assim que funciona. Não sei se ela está tentando tornar a coisa mais inteligível e para isso ela tem que deformar o objeto. Não sei. Parece que isso aqui é uma aula de psicologia ou antropologia, né? Que tem nos cursos de história, tem. Pode ser pedagogia também, psicologia da educação. Que é uma merda, a matéria é uma merda. Vocês terão também a responsabilidade. Falou que psicologia é ciência, né? Você fala, pô, João Pedro, mas toda psicologia é pseudociência. Não. Pode ser boa. Viktor Frankl é bom, Zondi é bom, Eugene Fink é bom. Né? Caras bons. Filosofia da mente. Algumas filosofias da mente são boas mesmo, são ciência no seu sentido eminente e puro. Né? O problema é o grande tripé da psicologia. Né? Freud, Lacan e Gustav Jung. Esse é o grande problema da psicologia. Né? Piaget, Jacques Derrida, Pierre Bourdieu, Roland Barthes, são todo Michel Foucault. Né? São os grandes defeitos da psicologia, são os famosos. Os poucos famosos são bons. Talvez seja por isso, né? De conduzir o conhecimento, tá certo? E esse conhecimento que é conduzido e produzido em sala de aula é um conhecimento que revela como que vocês, na formação de vocês, fundamentam cientificamente e democraticamente permitem... Lei de Loureiro. Toda e qualquer conversa com o marxista vai acabar falando democracia. Outras pessoas acessem esse conhecimento. Percebe? Isso que dá aula. É permitir que um conhecimento que foi produzido num determinado lugar seja acessível a outras pessoas. Outra coisa bizarra que ela falou também é que não existe conhecimento neutro em questão de historicidade, ou seja, todo conhecimento só faz sentido se você analisar o contexto social onde ele foi produzido. A gente sabe que isso é semanticamente falso também, né? Por exemplo, as regras de inferência para conversão de operadores, quantificadores existencial universal, não depende da história propriamente, né? Só depende do raciocínio ali e da definição que é embutida neles, né? Se eu digo que todo e qualquer x implica alguma coisa, a existência de um x que não implica essa coisa refuta a primeira proposição. E o contrário também, né? Certo? Então, quando vocês são professores... Se eu nego a existência de um objeto, mas eu apresento esse objeto existencialmente real, então eu refuto essa negação, enfim, né? Vocês não dizem o que vocês acham. Vocês dizem e vocês ensinam para as pessoas, para os alunos de vocês, aquilo que é entendido e compreendido como ciência. Mas se aquilo que é entendido e compreendido como ciência é o que se acha que é entendido e compreendido como ciência. Pouco importa se tem uma fundamentação ou não. Vai ser um entendimento
Nos dois quadros. A diferença é que vai ser um entendimento justificável no primeiro, que o cara tem bons motivos para defender aquilo, e vai ser um entendimento injustificado no segundo caso, onde o cara não tem bons motivos para defender aquilo, mas são dois, os dois usam entendimento. Sacou? Não é uma unanimidade, um monopólio, desculpa, falei errado, é um monopólio do entendimento. Eu não considero que ele tem motivos plausíveis. A única diferença é que ele consegue provar o ponto dele, o outro não. Tá. Professor, mas quando a senhora fala em técnica e ciência... Primeiro eu vou falar... Não, mas eu não dei a permissão para isso. Porque a senhora está falando sobre ideologização. Agora, quem fala sou eu. Quando eu acabar, você vai falar com todo mundo aqui vai falar. Beleza. Tá bom? Uma das coisas é que o professor fala, o aluno escuta e espera a hora de entrar no teatro. Bom, então... Eu nunca entendi essas pessoas hipersentimentais com interrupção de alunos, sabe? Todas as vezes que eu dei aula na minha vida, eu nunca dei bola dos caras me interromperem. Até porque eu não perco o raciocínio com facilidade, então eu consigo retomar. Eu nunca entendi esse negócio. Deixa eu falar primeiro, aí no final da aula vocês falam. Às vezes o cara tem uma pergunta logo no começo, daqui a 40 minutos ele já esqueceu. Ou já perdeu o interesse de perguntar também. O que acontece, viu? O cara tá interessado durante os 10 primeiros minutos da aula, depois ele já não quer mais saber de nada, ele tá com sono, acordou-se muito cedo. As escolas no Brasil começam cedo demais. Acho que é para acostumar as pessoas a terem que trabalhar cedo, não tem outra explicação plausível. O que eu quero falar para vocês? Que na minha sala de aula, a liberdade e a autoridade sobre o conhecimento que produzo é responsabilidade minha e dos alunos que produzem conhecimento comigo, ok? Que legal, meu telefone parece que muda. Eu sou uma professora que dou aula há 35 anos. Eu sou uma professora que produzo conhecimento no campo da psicologia marxista e sou reconhecida internacionalmente por isso. Eu tenho 11 livros escritos, 50 artigos e 45 capítulos de livros, em diversas línguas. Então, o que a gente faz aqui é um trabalho muito sério. Eu sou uma das poucas pesquisadoras do Brasil que sou bolsista PQ. Vocês sabem o que é isso? São pessoas, são pesquisadores nesse país miserável, que quase não conseguem produzir. Pesquisadores que conseguem, pelo histórico de produção, de internacionalização e de ensino que eles têm ao longo dos anos, ganhar uma bolsa do governo para fazer pesquisa em razão dos projetos de pesquisa que se desenvolvem. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente faz dentro de uma historicidade, no meu caso, da minha formação. Então, nós temos que ser respeitados pela nossa história. E eu não vou ser desrespeitada pela história que eu já construí. E não quero que nenhum de vocês seja. Em nenhuma condição que vocês venham estar em sala de aula. Certo? Então, terminado isso, todo mundo entendeu? Bom, então eu vou contar para vocês o que aconteceu na semana passada. E nós vamos... Deixa eu ver o que é essa mulher aqui. Ver se é quem que eu tô pensando. Quem que dá aula de psicologia marxista? Quem que pesquisa? Como é que eu escrevo isso aqui? Psicologia marxista. Esse é a Daniela. Cadê a bosta do site do departamento dessa faculdade horrível? Ah, é a própria. Daniela Nunes Henrique da Silva. Henrique Silva, né? Tem um livro dela que ela publicou pela Routledge com o Dr. Ratner sobre Vygotsky, que ela gosta muito do Vygotsky, né? Legal. Já li alguns textos dela. O livro não foi 11 não, o livro foi só um que eu li. Cacete, então a doutora Daniela tá puta da vida comigo aqui. Acho que eu vou falar do Vygotsky nesse vídeo, viu? Vou mostrar o que é a ciência da doutora Daniela. Vamos terminar de ver o vídeo primeiro. Vamos aí discutir, conversar e chegar a uma conclusão coletiva. Eu pedi para a professora Larissa estar comigo, porque eu reportei essa situação à reitoria, eu reportei essa situação ao IP e reportei junto com a professora Larissa ao Instituto de História. Então, eu fui informada na semana passada pelo Matheus, porque eu não tenho acesso para a gente a Instagram, na rede social, não tenho acesso e não sei mexer com essas coisas, tá bem? Tá pior que eu, gente. Vocês que não entendiam que nós fomos vítimas do governo Bolsonaro, eu não estava no Brasil. Eu estava dando aula na Universidade de Genebra, acho que tem 5 anos. Ué, mas como é que você foi vítima? Nossa. Primeira pessoa
do plural, né? Nós, vós, eles. Então, quem que pegou esse computador? Nós, eu e um conjunto de pessoas. Como é que você foi vítima se você estava em Genebra? Então eu não sei, eu não consigo avaliar direito determinadas situações políticas que ocorreram durante esse período. Então, mas como é que você considera vítima se você não sabe avaliar o que aconteceu no período que você estava em Genebra? O que a Genebra tá fazendo contratando essa gente, hein? Porra! Tá certo? De Tem cancelamento, bolas. essas coisas que acontecem, pra mim é muito difícil avaliar. Tá certo? Então o que aconteceu na internet, eu sabia muito bem dos movimentos, eu participei de vários movimentos políticos lá fora. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. Tá me dando um sono? Depois da pandemia. Né? Então, nós ficamos num período muito suspenso sobre o que estava acontecendo na universidade. Tá certo? Quando o Matheus é informado por um aluno da turma que um aluno gravou a fala do Matheus, aliás, no final de uma das aulas, eu tinha saído para falar o telefone, e gravou o vídeo. Eu não vi nenhum dos vídeos, quero avisar vocês. Tá? Por que eu não ouvi? Porque além de treinador, eu sou psicólogo. Então eu não posso produzir nenhuma situação de constrangimento a nenhum aluno. Então todos vocês são meus alunos. E todos vocês. Não, mas você não pode produzir constrangimento você sendo psicóloga, barbeira, frentista de um posto de gasolina. Constrangimento é crime. Independente do que Isso não é uma especialidade da sua profissão, é uma obrigação civil, que carreta penas penais. vocês precisam ter. Por penas penais eu entendo aquilo que está configurando no Código Penal, tá? A pena é uma multa, cadeia, etc. Vistos por mim como meus alunos. Entende? Então, o Matheus me contou que gravaram a voz dele, fizeram um recorte, editaram e botaram na internet como se fosse uma invasão, eu não entendi direito, da universidade, que a universidade está cheia de comunista, não é isso? Alguma coisa assim, você tem Fui eu que fiz, eu posso explicar. É uma invasão alegórica, Ok. que é o que a gente entende como metáfora. Eu estou devidamente matriculado aqui, e o meu pensamento, que não é o status quo e eu vim questionar, é uma invasão à dominância de esquerda daqui. Ok, quando eu terminar, Vou você explicar vai só. poder falar. Tá bom, quando eu terminar. Eu quero contar o que aconteceu. Eu falei pro Matheus, espera, nós não sabemos o que está acontecendo, nós não sabemos o que motivou o aluno, nós temos que entender a situação, não foi isso, Matheus? Mesmo porque nós já tivemos situações, isso, gente, no Instituto de Psicologia é muito comum, tá? De alunos que estão passando por situação de vulnerabilidade e que às vezes tomam decisões difíceis, erradas, e a gente tem que saber... Meu Deus do céu, isso não. Isso aí tem que passar pro Conselho de Ética de Psicologia, se ela tiver o registro. Mas nenhuma psicóloga pode fazer isso. Deixar subentendido que uma determinada pessoa tem doença mental. Isso é crime de psicofobia. Pega lá a lei de injúria. Pega a lei de injúria, abre ela e lê as tipificações com idoso, deficiente, pessoas pardas, pessoas negras, pessoas de origem asiática, de origem indígena. Não. Já começou a putaria já. Aqui não é só uma discussão de teorias políticas. Já tá... É por isso que é importante filmar esse povo. Porque quando eles são questionados, eles ficam muito irritados. E aí, a verdadeira conduta moral deles se externaliza. Eles começam a mostrar quem eles realmente são por dentro. Em 8 minutos ela já mostrou um pouco do que tipo de pessoa ela é. Por isso que é importante filmar. Muito importante. Tá bem? Eu sempre deixei os meus alunos filmarem as aulas. Às vezes eu vou gravar áudio, porque às vezes a filmagem fica pesada na memória do telefone. Mas eu nunca me preocupei com isso. Porque nada que eu falo chega a esse ponto. Eu jamais iria deixar subentendido isso. Jamais me permitiria isso. Eu mudaria de área se eu fosse assim. Bom, Eu teria vergonha de ter essa mulher como aluna. Como aluna. o que eu fiz? Vamos esperar, vamos ver como é que... Mesmo se o cara for demente. Não pode fazer. Tem um jeito certo de abordar essas coisas. E ela também não pode fazer análise psicanalítica de qualquer pessoa e publicar. Ela nunca leu o código de ética do... conduzir isso. Passar 2 dias, 3 dias, mas depois... Aí, na terça e a Paulinha entrou no curso de no sábado. no sábado, eu fiquei sabendo que outros alunos tinham outras gravações
também não vi nada, quero dizer para vocês, tá bom? Com voz de 2 alunos. Ali eu achei que tinha um elemento complicado, porque tinha saído da minha esfera de atuação. Agora apareceu um elemento complicado. Agora. Né? Você falar para 50 pessoas que um aluno é psicologicamente vulnerável, isso não é um elemento complicado. O elemento complicado veio depois. Eu somente com um Legal. professor que eu teria Gente boa, né? E junto ela disse uma forma particular de conduzir a questão. Porque o livro é proibido na universidade você gravar professores e alunos sem autorização. Qual que é a legislação que traz essa proibição? Então, já vai fazer É só me apresentar o dispositivo legal. Isso vai contra a Constituição. Não, você Claro que não posso. pode. Qual que é o dispositivo legal? Estou esperando. Isso aqui é um espaço de produção de conhecimento. Público? Não. Universidade pública não significa que você faz o que você quiser. Eu estou dizendo que significa que eu faço o que eu quero. Inclusive, eu estou aqui para questionar um dos vídeos sobre o quê? Sobre esses alunos paderneiros fazerem o que quer com a universidade manchar a imagem dela. Na minha opinião, tem. Eu acho que você pode usar E na opinião de muita gente. É só olhar para as paredes. Primeiro, nós não vamos discutir isso aqui. O seu caso está sendo levado em outra instância. O que eu quero discutir aqui. Eu pensei que era para O que discutir. eu quero discutir aqui. E eu espero que você não esteja me gravando, porque você não está Eu autorizado. estou me gravando. Você não está autorizado, para deixar isso bem claro. Aqui ela tocou num tema jurídico, né? Que assim, toda e qualquer portaria que você cria, ela só pode ser validada se e somente se ela não tiver alguma contradição com a Constituição Federal, tá? Ou com o Código Penal, Código Civil, Processual Penal, Processual Civil, Direito do Trabalho, Ambiental, Proteção de Dados Digitais, Lei de Regulamentação da Internet, etc. O ECA, e por aí vai. Por quê? Por motivos óbvios, a Constituição Federal tem que ser soberana, então as coisas têm que estar abaixo, não acima ou igual a ela, né? Não faz sentido fazer um texto idêntico à Constituição, seria perda de tempo, porque já existe a Constituição. Não faz sentido fazer uma coisa acima dela, porque a definição dela está acima de tudo. Então você só pode fazer coisas abaixo dela, subalterno, subordinada a ela. Tá? No caso aqui, se você olhar direito a imagem, não existe um texto específico sobre regulamentação de imagem. Porém, existe a doutrina, já que é comum no positivismo você ter os dogmas, em cima do artigo 5 da Constituição Federal, provavelmente é o que o Wilker estaria citando aqui. Né? O direito de imagem, ele não pode ser considerado violado em algumas circunstâncias, que são pacificadas pelo STF. Se você procurar a súmula, e também pelo STJ, se você pegar a súmula do STJ 227, que é de entendimento pacificado, tem bastante jurisprudência sobre isso. Você pode também entrar no site Jus Brasil, procurar direito de imagem e jurisprudência. Uma filmagem que é feita num espaço público, por exemplo, numa praça, em via de regra não exige direito de imagem. Ou seja, se eu estou fazendo uma reportagem lá, e eu estou andando por uma rua, por exemplo, estou indo, sei lá, na padaria, passando ali, a repórter da Globo, ali, o cameraman da Globo filmou, pegou o João Pedro. Por eu estar num ambiente público e não numa circunstância de vida privada, eu não posso entrar na justiça contra a Globo. Quer dizer, poder até posso, mas eu vou perder dinheiro à toa, talvez até o processo se arquive sem resolução de mérito, que é quando o juiz nem decide, já arquiva, já despacha isso. Tá bom? Porque ali, além de eu estar num ambiente privado, um ambiente público, eu não estou colocando, a matéria não está me colocando numa estrutura de destaque, tá certo? Agora, se eu estou numa rua, e mesmo independente se estou em estado de destaque ou não, mas a imagem é utilizada para fazer chacota comigo, né? Atacar minha honra, me injuriar, difamar, caluniar, aí sim eu tenho direito a reclamar. Porque daí, em cima dessa imagem, aconteceu um crime contra a honra, mas eu não estou entrando num processo de imagem, eu estou entrando num processo de crime contra a honra. Tá? Não adianta nada fazer uma peça, pedir para o advogado fazer uma peça jurídica sobre direito de imagem, se é crime contra a honra. A reportagem vai ter que retirar essa imagem e se retratar, fundamentalmente, porque ela foi utilizada como meio para a execução do crime contra a honra. Mas é uma peça, uma demanda judicial, um evento judicializado para crimes contra a honra. São 3, injúria, calúnia e difamação. Tem que ver qual dos 3 que configura, ou talvez os 3, vai saber. Aqui o Wilker ele foi muito esperto no meu entendimento, porque ele não está filmando a cara da professora, tá? E nem dos alunos, ele está filmando a cara dele. Tá certo? Ele poderia filmar o professor e os alunos? Poderia.
Ele pode gravar? Pode, porque ele está participando da conversa, não é uma escuta clandestina. Uma escuta clandestina seria se ele pegasse um gravador, telefone, o que quer que seja, ele põe na sala de aula e ele sai. Ou ele não interage com a gravação. Aí é uma escuta proibida. Agora, se ele está presente e ele interage, ele faz parte da tipologia daquele discurso. Então ele está gravando a presença dele naquele discurso e tem pessoas interagindo com ele. Se a pessoa não quer ser gravada, basta que ela não interaja com ele. No caso aqui, ele nem está gravando o rosto da pessoa, ele está gravando ele. Então não tem cabimento de direito de imagem aqui. Tá certo? Porque não tem uma imagem da pessoa sendo exposta. E mesmo se tivesse, não é ilegal nesse tipo de situação. Pouco importa se a UNB concorda com isso ou não, não existe Código Penal da UNB, existe Código Penal do Brasil. Tá? Caso a professora não saiba, ela pode ir no departamento, provavelmente deve ter direito na UNB, e perguntar para um professor de direito. Falou, o cara pode filmar a cara dele conversando comigo? O cara falou, pode. E daí? Ah, mas as pessoas estão tirando sarro do conteúdo das aulas. Democracia é isso, minha filha, a gente escuta todo mundo. E outra, não é culpa do Wilker isso. As ciências humanas viram refúgio de canalhas, mentirosos. As ciências humanas, não estou falando que é só o caso, mas as ciências humanas viraram um conjunto de pessoas que são consideradas inimigas do bom senso. O cidadão comum se revoltou contra os cientistas de humanas. Se você fala que você é especialista em algumas ciências humanas, todo mundo já empina o nariz ou entorta o nariz para você. Isso não é culpa do Wilker, é culpa de vocês mesmo, que são inimigos do bom senso. A me gravar e nem regravar o que os alunos estão falando. A senhora, estou na sala de aula, a autoridade é minha e se eu quiser você não fica aqui. Com base aqui. Isso aí também é semanticamente falso, tá bom? O aluno que é matriculado numa instituição de ensino, pública, privada, mas aqui no caso vamos falar só das públicas, seja numa universidade ou numa escola, ele pode ser retirado da sala de aula se ele estiver cometendo alguma infração, alguma coisa que possa ser considerada infração em algum código de lei. Por exemplo, o aluno ele pode ser retirado se ele estiver tentando matar um outro aluno, tacar fogo no outro aluno, destruindo a propriedade, quebrando cadeira, pichando, sei lá, tacando pedra, se ele estiver agredindo, se ele estiver caluniando, difamando, injuriando, né? Mas aí quem vai fazer essa remoção não é o professor, vai chamar a polícia, tá certo? Porque ele já é um adulto, para ele ser conduzido na delegacia, fazer o boletim de ocorrência, queixa-crime e abrir o inquérito, a polícia civil investigar. No caso de crianças, aí, por quem é professor de criança, ou menores de idade como um todo, o professor pode retirar o aluno da sala caso o aluno esteja atrapalhando o curso da aula, né? Cometendo alguma infração que não vai dar nada para ele porque ele é menor de idade, ou apenas tumultuando, fazendo barulho, usando telefone, entrou com rádio para escutar a Anitta, né? Mas aí quem faz a remoção, o professor pede para o aluno se retirar, caso o aluno não queira se retirar, pede para o inspetor de alunos ou para o próprio diretora da escola fazer essa remoção. E aí se aciona o conselho tutelar, se comunica os pais, e aí o professor ele atua apenas como uma testemunha da infração, mas não aquele que remove o aluno da sala de aula. Ele pode pedir ou ordenar que o aluno se retire, mas ele não pode pegar no aluno. O próprio diretor e o inspetor também não pode fazer isso, tá certo? Mas os pais podem, até a polícia pode remover o adolescente ou a criança. É muito raro isso acontecer, né? Até mesmo no Brasil, mas isso também pode ser feito. No caso, só ela falar que ela não quer que o cara fique por algum motivo pessoal dela, não. Ela está atrapalhando o direito de ir e vir do aluno e também os direitos que ele goza por ser estudante naquela disciplina, estar matriculado, ter passado o vestibular, etc. Tá? Vou pausar aqui para o vídeo não ficar muito grande, aí eu faço uma segunda gravação, a gente segue o vídeo aí, porque senão ele vai cortar automaticamente de qualquer jeito daqui a pouco. Só um instantinho. Bom, voltamos. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Legislação. Esse é o ponto. Eu estou pedindo legislação desde o momento. Fique à vontade para cancelar, só que isso é claramente uma censura. Eu posso cancelar a aula a hora que eu quiser. Isso também é semanticamente falso, tá? Sobretudo por ela ser funcionária pública, ela pode incorrer numa pena administrativa por prevaricação, tá? O período de aulas que está no contrato dela tem que ser ministrado, a não ser que uma causa maior justificável entre nisso. O que seria essa causa maior justificável? Acontece um crime grave, um atentado contra ela ou contra o aluno, como eu disse, agressão,
Seja uma via de fato, uma lesão corporal leve, uma lesão corporal grave, um animus necandi, uma tentativa de homicídio, né? Uma tentativa de abuso sexual, né? Tacar o fogo dentro da sala, aí a aula pode ser suspensa, cancelada ali para se resolver isso. Mas não existe jurisprudência do professor. Se o professor tiver com algum problema de saúde, ele passar mal, desmaiar, algum aluno fazer isso, pode-se cancelar a aula também. Então, por questões criminais e questões, né, que pregam-se o bom senso do direito nesses casos, muito bem pregado, e para casos de problema de saúde, né, ou algum compromisso inevitável, sei lá, por exemplo, se a mãe dessa professora está doente, ela pode sair da aula, seja para atender o telefone ou para se retirar mesmo do... Isso é compreensível dentro do direito. Agora, desejos pessoais calcados na sua felicidade ou infelicidade, não, isso não. Prevaricação, isso é crime, ela pode até perder o emprego aí na UNB. Cada indivíduo fazer o que quer com base na lei. Então, se você quiser ficar, você vai ficar legal e numa boa. Senão... ela não está em posição também para decidir como o Wilker vai se comportar ou não dentro da aula dela, tá bom? Alguns professores acreditam que eles são donos do ambiente onde eles estão. Não, eles são funcionários, tá? No caso aí, quem é dono é o próprio Estado. E ela não faz parte do Estado, no sentido de mandar, né? As ações delas não compõem as ordenanças do Estado. Ela é uma funcionária pública, ou seja, ela faz parte do Estado, mas ela recebe ordens do Estado. E as ordens do Estado não é nenhuma dessas ordens aí. Só para explicar. Tá certo? Estamos entendidos? Estamos sabendo. É só quando a senhora levanta uma dúvida, eu explico. Autorizando o senhor a gravar. Isso é uma coisa interessante, né? Por mais que a psicologia marxista, que ela citou agora há pouco, seja útil para enfeitar o marxismo, para dar a impressão que o marxismo é científico e prova coisas em relação à filosofia da mente, você vê que a psicologia marxista é completamente ineficaz para fazer com que seus próprios interlocutores sejam equilibrados emocionalmente. A mulher já surtou, já está gritando, já está dando uma de autoritária, já não está legal pro lado dela. Eu só não sei porque o Wilker está se submetendo a isso. Eu acho que a honra da gente não vale isso. Embora o trabalho talvez seja importante para mostrar quem esse tipo de pessoa é. Devia ter um Wilker em cada universidade, ou não. Nenhuma fala minha, nem dos alunos. Não estou autorizando. A sala de aula é minha, é de minha responsabilidade. Ela pode não autorizar a gravação, mas a gravação pode ser publicada sem autorização dela. Não precisa de autorização para gravar, tá? Então ela pode não gostar da filmagem, mas ela gostar ou não gostar da filmagem não importa muito, tá? Você pode acolher a tristeza dela, o drama dela, mas esse drama não é muito relevante, não. Pelo menos pro tópico que a gente está conversando aqui, e muito provavelmente o Wilker também está conversando ali. Se eu estou interpretando ele corretamente. E de minha autoridade. Porque a autoridade... Talvez a minha autoridade. Ok? Ok. Se você quiser colocar a sua opinião, você vai colocar no espaço público 2 alunos e nós vamos discutir. Isso é um espaço público. Eu não posso invadir a sala de aula, mas é um espaço público. Bom, mas você não tem autorização para gravar. Nem o que eu falo, nem o que a professora fala, nem o Matheus, nem os alunos. A não ser que você tenha assinado algum deles que te dê autorização. Eu não sou te dando. Esse negócio de autorização por assinatura também é falso, né? A pessoa na própria reportagem, durante a gravação, ela pode autorizar isso verbalmente, ficar registrado, não precisa ser uma autorização por escrito, dentro daqueles casos onde a autorização é necessária para a filmagem. Por exemplo, se a pessoa quer fazer a reportagem dentro da minha casa, tem que pedir autorização para mim, tanto para entrar na casa quanto para me filmar. Senão, 2 crimes: uso indevido de imagem, violação de propriedade, invasão de domicílio, no caso, né? Invasão de domicílio. É bem intuitivo as leis para isso. Se apoia para isso, tentem. Já ganhei vários, vou ganhar mais. Lacrou! Bom, aí eu entrei em contato com a Larissa, tá certo? Entrei em contato também, a gente combinou de entrar em contato com a coordenadora do curso de História. É História mesmo o curso. Já mandou um e-mail, tá certo? Ela não vai fazer nada, porque eles não têm direito em relação a isso. Nem tem lei pra isso. Essa é a coordenadora. A voz dela é bem baixinha. Providências legais nesses casos. Não sei que providência seria. A universidade realmente não permite a gravação. Também não importa, ele já falou disso, não importa se permite ou não a gravação. Nós temos direito de imagem. Que não está sendo violado, porque ele está filmando ele, mas mesmo que estivesse filmando eles não é violado. Direito de voz. Direito de voz não existe, tá? Não tem uma lei sobre direito de voz, tá bom?
Isso é garantido, inclusive, pela Constituição Federal. Não tem artigo para isso? E cabe o que a gente chama de processo disciplinar nesses casos. O PAD ali, no caso, não é nem para aluno, né? É para funcionários ali. Então também o PAD Bom, ela faz história, ela não deve saber nada de direito. Então, deveria, já que se arrogou ponderar sobre isso. Eu fiquei sabendo que o coordenador não somente atende nas quartas da noite, mas a gente abandonou. O coordenador só trabalha de quarta à noite. Você trabalha pra caralho. Pra ele. E vamos marcar com a coordenação para tomar as medidas cabíveis desse caso. Não cabe nenhuma. Mas eu sou do Diogo. Tá errado, pode falar com a do Diogo. Ok. Tô facilitando a vida de vocês. É porque vocês são tão contra punir alunos que de fato estão errando, né? E querem punir aluno porque eu represento. O que ele falou é verdade também. Né? Porque ele já tá zoando a cara deles, mas não do sentido de um jeito criminal, porque a situação é cômica mesmo. Né? Eu não acho engraçado isso não, mas ele naquela situação ali ainda tá cheio de adrenalina, tá? Eu não tenho paciência mais pra isso não. Um grande risco a vocês, né? Mas ninguém autorizou que você colocasse Na verdade, nós temos... Sabe o que você faz? Você desmatricula da universidade pública assim. Ninguém autorizou, mas não precisa de autorização, gente. Onde é que vocês tirou que precisa de autorização? Cadê o texto que fala disso? Não tem texto sobre isso, gente. Sinto muito. Eu não quero destruir sonhos, mas não tem. Vocês são tão bons alunos, se você estava no meu grupo e foi uma péssima aluna no próprio grupo de apresentar um trabalho fácil. Daí. Que benga truculenta. Você não vive. Você não vive minha vida. Essa proposição não faz nem sentido. É você que vive a minha, né? Quem tá fazendo juízo de valor inicial é você. Direitos autorais, né? Direitos autorais, caralho. Direitos autorais é direito de autoria, sua... Meu Deus do céu, gente. Direito autoral é a autoria de texto. Eu escrevo um livro. Direito autoral do livro. Esse vídeo tem direito autoral, porque sou eu que estou fazendo. Autoria. Não é uma conversa que está tendo na sala de aula. Ela não está sendo autora de nada. Ela não está produzindo um material. Ela não está produzindo um vídeo. Ela não está produzindo um documentário, um filme, um média-metragem, uma minissérie. Você não sabe nem o que é direito autoral, de imagem autoral. Não sabe. Você é analfabeto. Artigo 46. Artigo 46 do quê? Legal, universidade não permite. Vamos ver, artigo 46 do quê? Da Constituição? Artigo 46 da Constituição Federal. Vamos ver. Artigo 46. O Senado Federal compõe-se de representantes do Estado e do Distrito Federal eleitos segundo os princípios majoritários. Artigo 46. Artigo 46 do Código Penal. A prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas é aplicável condenação superior de 6 meses. Artigo 46 do Código Civil. O regime de posse, propriedade e demais direitos reais é definido por lei do Estado em cujo território as coisas se encontram situadas. Tudo a Não ver. pode ficar na sala de aula. Por que ela não pode? Porque isso aqui é uma sala de aula, isso aqui não é um lugar onde você faz o que você quiser. Não, mas ela não está atrapalhando. Eu garanto que ela não vai falar um aqui. Não é aluno ouvinte, não existe essa condição na universidade. Mas ela é aluna da UNB mesmo. Mas ela não é minha aluna. Se o aluno está matriculado na universidade, ele pode assistir qualquer aula. Embora não faça sentido, né? Tem que assistir as aulas dele. Mas não tem uma lei para isso, né? Bom, professor, só porque ela pensa... Não, Talvez porque ela como não é eu. aluna. Ela não é aluna do meu curso, ela não faz parte desse coletivo, ela não estava aqui diante dessa situação, ela não foi convidada a participar, ela não foi convidada. Ah, mas ela está bem contextualizada, esse ponto Por favor, eu te peço desculpa, mas não é a forma como a gente trabalha, tá bom? Pega a nota da universidade sobre aluno ouvinte que você vai ver. Eu só acho autoritário. A gente discute bastante democracia e autoridade e o que eu vejo é hipocrisia e é isso que eu estou aqui para questionar. Existe uma norma que foi reforçada, inclusive, durante a pandemia, sobre gravação de imagem e voz de docentes. Isso só pode ser feito, e de vocês, obviamente, né? Só pode ser feito com a devida autorização. Não tem essa lei. Inclusive, existe um código de ética, no qual a gente se baseia, até mesmo para pesquisa. Pode ser que exista código de ética que fale sobre isso na universidade, mas como eu disse, o código de ética de universidade não faz parte dos dispositivos legais, é apenas uma relação de consuetudinária, um acordo de regras de bom senso, entre aspas, que alegram as partes acordadas.
mas não é uma obrigação legal. Então você não pode nem ser obrigado a seguir esse código de ética e nem punido por não segui-lo. A gente não pode gravar pessoas independente da autorização delas. Existe um negócio chamado consentimento. Eu gravo a minha pessoa num ambiente Uma público, voz das pessoas hein? permite gravar, a não ser que haja consentimento. Norma administrativa legal que fica falando. É legal. É uma outra instância. Não, é a opinião de um advogado, tem lá. Lá, ele falou que é um advogado, ele é advogado mesmo, então. Mas é legal mesmo. Inclusive, se isso aí for pra frente, dá até pra punir as pessoas que reconheceram esse código de ética, a homologação desse código de ética, porque é legal. Vai ter que suspender e fazer um novo. Mais trabalho pra universidade, por causa de um aluno. Não era melhor deixar isso quieto, em vez de arrumar dor de cabeça? Veja, nem tudo que acontece na nossa vida é legal. Às vezes a gente fica incomodado com alguma coisa. Só que você tem que lidar com isso. Nem tudo funciona do jeito que eu quero. Você acha que tudo funciona do jeito que eu quero? Que todas as coisas que eu tento fazer dá certo? Só que eu não fico murmurando, reclamando e tentando forçar as pessoas a se comportar do jeito que eu desejo. Eu não sou Deus. Tem lá. O Wilker Leão, advogado, está dando sua opinião jurídica sobre. Eu sou um pecador comum. Talvez o mais feio Ela não pode ficar nem no corredor, não? Rapaz. Ela tá querendo tirar ela do corredor. Isso aqui também, isso aí já é crime de direito de ir e vir, né? Bom, o outro também era, mas esse é pior ainda. Se puder, o trem tá feio. Infelizmente, Vocês são medrosos, viu? Meu Deus. A gente não gosta de ser desrespeitado. Talvez a definição dela de desrespeito é tudo que incomode ela. Por exemplo, se a minha existência incomoda ela, eu tenho que cometer suicídio, por exemplo. Veja bem, o direito, isso é uma coisa legal que o STJ disse uma vez sobre crime de injúria. Os crimes contra a honra não são feitos para proteger pessoas hipersensíveis, mas danos reais e significativos na honra. Até para subjetivo. A gente não tem, inclusive, tipo de respeitar. Não, também. Não, imagina, você falou que o cara tem problema de saúde mental. Sem prova disso. Sem exame disso. Mesmo se tivesse, você não pode falar pros outros. Existe sigilo. Não é o objetivo. Eu quero questionar a ideia. E eu não quero te colocar numa situação de vulnerabilidade. Mas você falou que ele está em uma. Vocês não lembram disso? A parte 1 do vídeo tá assim. Pode ser que o cara esteja numa situação de A vulnerabilidade. questão aqui é que eu estou preocupada com você. Mentirosa. Em vários. É recíproco, eu estou preocupado com esse ambiente. Mentira, você não tá preocupada com ele, não. existe uma norma. Você nem conhece o cara? Como é que você tá preocupada com o cara? A propriedade intelectual também, gente. A aula não é propriedade intelectual. A aula não é um material. Não tem objeto, gente. Vocês não sabem a diferença de um objeto? Relação não é objeto. Relação não é um dado da matéria. Eu não consigo pegar uma relação e segurar e falar, agora essa relação está na minha posse. Agora um vídeo, ele está depositado num site. Isso tem um servidor que é feito de matéria. Tem cabo. Se eu puxar os fios lá do servidor do YouTube, ninguém consegue acessar o site. O livro, seja em e-book, PDF, EPUB, né, os tipos de arquivo, Word, MOB, etc., zip, tá zipado o livro, seja o livro físico, é uma propriedade. Esse house aqui é uma propriedade. Eu consigo segurar esse house, eu consigo segurar esse carregador de telefone. Caiu aqui o bagulho, tá vendo? Eu consigo segurar a droga do meu teclado, você tá entendendo? É matéria. Relações humanas, amor, ódio, felicidade, depressão. Isso não é matéria, eu não consigo segurar, eu não consigo deslocar de um espaço e colocar no outro. Não é recurso escasso. Garante o sigilo e o respeito ao dever. Essa lei não existe, sinto muito. A lei, eu esqueci o nome. Peraí. Vamos questionar. Peraí, o que é isso aqui? Realmente você vai me fazer passar por isso. Realmente você vai me fazer passar por isso? Vou, ele fala rindo. Aí ele perguntou a lei. Vamos lá. Nós temos a lei, que eu esqueci o nome agora. A lei que eu esqueci o nome agora. Vamos procurar a lei que eu esqueci o nome agora. A lei que eu esqueci o nome agora. E não tem.
Por isso que não tem uma lei com esse nome, não. Porque realmente eu não sou advogado. Eu percebi. Pois é, com todo respeito, a senhora está dando uma viajada em relação a como o direito de imagem é tratado no país. Com todo respeito. Honestamente, com todo respeito. Lei autoral, que é expressa no artigo 29 do Código Mano, eu não acredito nisso, velho. de Produção Intelectual. Código de Produção Intelectual. Código de Produção Intelectual. PDF baixar. E também não tem. Porra. Não tô achando os arquivos dela. Cara, mano, Professor de direito autoral é muito. gente, ela é coordenadora de um curso, velho. Tipo, ela passou em concurso público, velho. E parece que eles vão ficar nisso, né? Eu não autorizo, a lei de que esqueci o nome. Ou não? Não me Ah, é, né? percebendo que quando Esse aqui é um aluno, parece, ó. eu cheguei hoje aqui, que eu tive a informação sobre o que estava acontecendo, é que as peças foram se juntando, né? As provocações propostas dessa pessoa eram realmente no sentido de trazer alguma coisa que ela queria, sabe? Você está falando do Will especificamente ou não? Certamente. Ah, não era o que o professor trazia e eu questionava, não? Não mesmo. Ah, é, né? Você tem bastante conhecimento técnico para falar sobre. Inclusive, sobre o trabalho que fez foi eu também. Uhum. Ótimo. Que esbenga que ele tá dando, ele tá bravo já perdeu a balinha. Mas assim, eu percebo que você não tem o mínimo de empatia, né? Eu acho... Empatia, você não tem o mínimo de amadurecimento. Esse aqui é um assunto irrelevante, né? Pouco importa se a pessoa é empática, antipática e tal, isso não tem relevância nenhuma. Você pode não gostar da pessoa, não querer conversar com ela, mas você não pode obrigar ela a fazer nada ou deixar de fazer nada. Então, novamente, o direito não serve, espero que continue assim para sempre, até Jesus Cristo voltar. O direito positivo e também o direito natural, seja num estado expropriador que se quer protetor da propriedade, seja numa sociedade livre das artimanhas do diabo e, portanto, uma sociedade anarquista, o direito natural positivo não serve para atender demanda de pessoas hipersensíveis. Precisa ter suporte fático, averiguação, não só palavra, boca. Ah, eu estou triste. Não interessa. Eu fiz Olha só, aqui na discussão ele fala o que ele quiser. Você fica em silêncio, depois você fala se autorizar. Exatamente. Ah, que legal. Ele fala, ó, olha só que legal essa professora aqui, ó. Você não tem o mínimo de empatia, né? Eu acho... Eu fiz Quer ver? Olha isso aqui. Aqui na discussão, Vou até colocar no lento. aqui na discussão, ele fala o que ele quiser. Você fica em silêncio, depois você fala. Ele fala o que ele quiser, você fica em silêncio e se você for autorizado, você fala. Ou seja, esse é um ambiente democrático, onde o Wilker Leão só fala se for autorizado e o restante da sala fala a hora que quer. Muito bom. O desequilibrado é o Wilker. Ele é o desequilibrado. É exatamente sobre isso e o que eu estou tentando falar. Você não tem o mínimo de empatia. E daí? Você não tem o mínimo de empatia, eu penso que talvez segue realmente a carteira do seu humor. Né? De quem? Sim, que é o... Seu ídolo, humor. Quem é? O seu ídolo, enfim. Mor, o seu ídolo. Quem que é essa pessoa, meu Deus? Bom, pelas características políticas que você traz, eu penso que está bastante, bastante nítido, né? É bastante evidente. Eu não posso ter liberdade para pensar diferente de vocês, a maioria aqui. Não, eu não tenho que pode, inclusive você nunca foi inibido de falar com você mesmo. Não, ele acabou de ser inibido. Ela falou, você não pode falar sem autorização. Só eles. Isso é uma inibição. Colocando em relação à fala, eu realmente nunca me senti assim. Tô dizendo. Mas YouTube e TikTok, para mim, decepcionou muito enquanto professor. Eu vou falar um ponto. Eu, que não tenho ponto Ofélia, a gente veio de muito longe para estudar aqui na UNB, para levar a crescer, para chegar a ser exposto dessa maneira, sem autorização nenhuma. Mas você... Se você tá afim de crescer, você precisava ir pra fora do país, né, meu amigo? Não aqui.
é um professor X, como o outro é um Y para mim. Eu venho mostrar o que acontece dentro das aulas da qual eu faço parte. Não tenho nada pessoalmente contra você ou contra qualquer pessoa aqui. Nada. A UNB tem um pensamento mais predominante à esquerda. Isso não é segredo. Mas as Não é segredo, mas as pessoas gostam de saber como essa coisa se desenvolve. E elas têm o direito de saber, sim. E elas vão continuar sabendo. Bom, terminamos de reagir. Ficou grande o vídeo, né? Só vamos tentar mostrar algumas coisinhas aqui do Vygotsky, que eu vou ver se eu consigo gravar. Como é que será que grava? Eu acho que eu vou tentar gravar aqui a tela do Microsoft Whiteboard. E eu tento pôr aqui, porque a pessoa falou, pô, psicóloga marxista, o que é isso? Tentar deixar o vídeo um pouco mais... como se diz? Vou ver minhas capturas. Como é que faz pra compartilhar isso aqui? Eu não sei mexer nisso, cara. Eu preciso aprender a mexer com o computador. Já tá capturando. Como é que faz aqui? Não é possível que eu não consiga. Não é aqui. Captura de tela. Áudio, desempenho, não. Configurações, não. Aonde que eu vejo isso, meu pai amado? Não é possível. Áudio, captura. Ver minhas capturas. Screenshot, whiteboard. Não, eu quero gravar. Eu volto quando eu conseguir fazer isso. Ó, pessoal, consegui gravar essa porra aqui. Pelo amor de Deus. No caso da teoria do Vygotsky, tá bom? Ela é dividida em 4 pontos, tá? É uma psicologia marxista, ou seja, ele vai dizer que o estertor predomina sobre o interior, né? Então você tem a potência. Tem como mudar de cor aqui? Vou botar uma cor mais viva. Tem. Vamos colocar aqui a potência interna de conhecer, que é o ser humano, tá? Tem essa potência. Porém, para que essa potência vire ato, você precisa de uma exteriorização, que é dado pelo que ele chama de zona proximal de desenvolvimento, tá? Então, a exteriorização é o conhecimento vir de fora e entrar na pessoa. A zona proximal de desenvolvimento. Só que isso também vai precisar de um mediador, tá? Que vai te ajudar aí a desenvolver esse conhecimento, trazer esse mundo externo para dentro de você, tá bom? O Vygotsky vai dizer que o processo de exteriorização ele é interiorização, que é definido como um processo interno e profundo. Outra definição, não é o caso que isso está no livro dele, tá? Eu não vou lembrar a página agora, mas se você procurar aí Vygotsky 1989 e ler o capítulo que ele fala da zona de proximal de desenvolvimento, que vai ter isso aqui, tá? Pode confirmar aí que eu não estou falando besteira. Então não é o caso que o conhecimento seja um evento interno. Entendi. Tá certo? Essas aqui são as definições dele, tá? Então eu vou usar aqui duas coisas, tá? Eu vou usar primeiro o sistema modal S5, tá bom? MD
Parece P, né? MD. S5. Para quem não lembra, os axiomas do S5, tá? A gente vai ter aquela relação de simetria, reflexibilidade, transitividade, relação euclidiana, tá bom? Então, se eu digo que é necessário, tá? Esse aqui é o operador de necessidade. Que se A, então B, ou A implica B, ou A condiciona B, porque isso aqui é implicação condicional, né? O axioma do S5 aqui, que é um sistema mais robusto de lógica modal, ele vai transitar, esse operador aqui vai transitar para dentro da minha sentença aqui, da minha proposição, tá? Isso aqui fazendo parte da proposição também. E a semântica é a seguinte: isso aqui é igual a escrever necessidade de A implica necessidade de B. Tá? Então, se é necessário que A implique B, A precisa ser necessário e B precisa ser necessário. Eu não escrevi necessidade de B aqui, desculpa. Vou escrever aqui necessidade de B. Fica mais fácil de entender. Pronto. Tá? Ou você pode escrever assim também, que não está errado, tá? Não é o caso que A, necessidade de A, necessidade não B, tá? Vou colocar aqui também o operador. Não é o caso, tá bom? Então esse aqui é o primeiro axioma. Eu vou escrever de um jeito mais bonitinho aqui, tá? Porque eu não quero que a minha letra feia cause confusão. Embora seja inevitável. Eu acredito, né, que seja inevitável. Eu espero que não seja inevitável. Tá? Então, para quem não lembra aí dos axiomas, ou nunca ouviu os axiomas, um dos aqui que a gente vai usar é esse aqui, tá? Esse aqui posso converter para essa fórmula aqui, uma fórmula bem formada, desse modo aqui. Tem outros axiomas aqui que é importante também vocês prestarem atenção, tá? Que a gente vai utilizar aqui, ó. Por exemplo, se é possível que A, então, necessariamente A é possível, tá? Então, se A é possível, necessariamente A é possível, tá? Isso não é contraintuitivo, tá bom? Porque se não fosse necessário que A seja possível, tá bom? A pode não ser possível, mas eu disse que A é possível, então eu tenho que escolher, ou é possível ou não é possível, tá? Vamos usar mais algum? Esse aqui é importante também, ó. Se A é necessário, tá? Então, se ele é verdadeiro ou falso em todos os mundos possíveis, é necessário que seja necessário que A. Tá bom? Acho que esses 3 aqui já são suficientes, tá? Tem outros também, mas eu não quero me estender muito. No caso do Vygotsky, vou fazer de verde agora. Eu gosto muito da cor verde. E da roxo também. Vamos pegar os pontos aí. O primeiro é que todo e qualquer ser humano, tá bom? Que a gente vai chamar de H, beleza? Tal que existe uma potência de conhecer em H, tá bom? Existe essa potência, tá beleza? No ser humano, tá? Então todo e qualquer H tal que essa potência no ser humano é implicada pelo ser humano. A gente sabe também, pelo que o Vygotsky nos fala aqui, tá? Isso aqui é a ciência que a professora defende, tá certo? Que todo e qualquer conhecimento C, tá bom? Para todo e qualquer humano, tá bom? Para toda e qualquer potência do ser humano de conhecer, que é o pH, tá? Tal que o C, o H e... Por que eu escrevi A aqui? É um operador de conjunção, ora porra. E o pH
ele implica numa zona de desenvolvimento. Então, a gente sabe, segundo Vygotsky, que é assim que funciona. Tá bom? A gente sabe também que vai precisar de um mediador. Vamos colocar o M aqui para aproveitar a forma para não precisar escrever duas vezes. Tá bom? Então, tem uma conjunção aqui, isso une com isso e com isso. Tá certo? Se isso, então isso. Tá? Uma conjunção, uma condicional aqui no meio. Tá bom? Só que aí o nosso querido Vygotsky, aqui já tem um problema, tá bom? Ele vai dizer que toda e qualquer potência de conhecimento e ser humano implica uma zona proximal ao mediador. A gente sabe que isso é semanticamente falso. Por exemplo, é totalmente possível construir mundos possíveis aonde isso aqui não é verdade, tá? Então vamos chamar aqui o nosso mundo atual de M1, tá bom? E a gente vai colocar essa fórmula aqui, ó. A gente vai tentar traçar uma relação de acessibilidade. Vamos tentar colocar essa fórmula aqui. Posso simplificar? Acho que vocês vão entender, né? Não preciso escrever todos os operadores, né? Ou vou fazer uma forma um pouco... isso não está certo, tá? Mas eu vou fazer uma fórmula simplificada aqui. Não façam isso, tá? Numa prova de lógica. Pra vocês não passarem vergonha. Nem falem que foi eu que ensinei vocês a fazer isso. Tá? Mas é porque eu não quero ficar escrevendo muito. Que eu acho que não tem necessidade. Tá? Então eu vou ter uma conjunção com 3 termos aqui. Tá certo? Que vai estar condicionada a essa outra conjunção aqui. De uma zona proximal e de um mediador. Tá? Vou fazer um pouquinho menor aqui. Uma zona proximal, desenvolvimento e um mediador. Bom, então nesse mundo tem isso. Porém, não é impossível, logicamente, construir um M2, um M3, onde aqui não é o caso. Tá bom? Aí eu vou negar essa fórmula inteira aqui, tá certo? O H, o pH de uma conjunção entre conhecimento, o ser humano e a potência de conhecer, implicando uma zona e um mediador. Tá? Então é possível, não é contraditório construir esse mundo aqui, tá bom? Você pode jogar uma tabela verdade aí, você vai ver que essa negação vai ser só uma negação mesmo, tá? Faltou um parênteses aqui. Ou construir um outro mundo, pode ter mais mundos, mas vamos fazer só 2 aqui, o atual e 2 mundos possíveis aqui. Tá beleza? Onde existe um caso onde C, H e pH a conjunção entre conhecimento humano, potência de conhecer, não é o caso em que essa conjunção implique a zona proximal e o mediador, porque eu preciso ter os dois, tá certo? Então não é possível construir esses mundos. Todos os mundos eles têm relação de acessibilidade com o mundo atual. Por quê? Porque esse mundo aqui do Vygotsky é um mundo possível, tá certo? Não tem como só escrever essa fórmula e dizer que é impossível que o mundo M2 aconteça e o mundo M3 aconteça. Então o mundo atual, que a gente vai chamar de Mφ, tá bom? Ele pode estar relacionado a esse, com esse, não com todos ao mesmo tempo, tá? Mas ele pode ter isoladamente uma relação de acessibilidade com cada um desses. Mas cada um desses aqui é contingente, tá certo? Nenhum deles é necessário, tá? Então pode ter uma relação de acessibilidade com M1, tá bom? Pode ter uma relação de acessibilidade com M2
tá certo? Eu não sei, é uma relação de acessibilidade aqui com M2. E por fim, uma relação de acessibilidade com M3, tá bom? É totalmente possível construir sistemas assim, tá? Você pode até colocar numa tabela verdade, eu não vou fazer isso porque é muito grande, mas vamos fazer, por exemplo, ó, esse aqui, que não nega que todo mundo aprenda por ajuda externa, né? Ou vamos pegar essa mesmo, vamos pegar o M2, que seria a crítica mais veemente, né? Dizendo que nenhuma pessoa aprende por zona externa. E vamos colocar na tabela verdade, tá? Eu tenho uma fórmula geral aqui, mas antes eu vou fazer separado os termos, tá? Vou fazer C, tá bom? Eu vou fazer H, eu vou fazer PH, eu vou fazer Z, eu vou fazer M, e aí eu vou separar isso e o total, tá? Então a primeira aqui, ó. A primeira é C, H, tá bom? Com PH, se escrever assim vai ficar melhor, tá certo? Vai dar mais trabalho, mas vai ficar mais fácil de entender, tá? Vou ter Z e M. E no final a fórmula toda que é uma condicional, tá? Uma implicação. Que não é o caso que P e não Q. Então vamos lá. Atribuições semânticas. Vamos colocar tudo verdadeiro primeiro. Vamos marcar aqui tudo verdadeiro, tá? Se C e H são verdadeiros, essa conjunção é verdadeira. Se PH é verdadeiro, essa conjunção é toda verdadeira também. Então isso aqui vai ser verdadeiro. Se Z e M são verdadeiros, isso é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, conjunção é verdadeira. Beleza? Isso aqui é uma função de interpretação, tá? Vale lembrar que isso aqui são fórmulas que está avaliando vendo a tabela verdade dos átomos lógicos aqui, tá bom? Para você provar isso depois, você precisa fazer um argumento, né? No caso aqui, teria que ser um argumento empírico, né? Que a gente tem argumentos empíricos provando que uma pessoa ela não precisa necessariamente de aprender com outra a manipular algum objeto. Ela vai, por tentativa e erro, manipulando esse objeto sozinha até ela chegar basicamente no mesmo ponto, né, que é o coeficiente de inteligência, né? Isso está na nossa genética, não é necessariamente um aprendizado cultural, tá bom? Então é possível refutar isso aqui que o Vygotsky falou com neurociência. Agora vamos falar que o C é falso, tá bom? Isso aqui vai demorar bastante, né, se a gente for fazer tudo, mas eu estou querendo mostrar o seguinte. Um caso aqui em que a implicação ela não vai ser verdadeira. Então vamos fazer assim, ó. Na verdade vamos fazer isso aqui verdadeiro, tá bom? Isso aqui verdadeiro, tá? O H verdadeiro e o PH verdadeiro. A conjunção total ali, no caso, nossa, vai ser verdadeira. Não é isso? Porém aqui eu vou dizer que, sei lá, o mediador, por exemplo, é falso. Mas a zona proximal de desenvolvimento é verdadeira. Então essa conjunção é falsa. Agora, se isso for verdadeiro e isso é falso, a implicação é falsa. Quer dizer, isso aqui vai ser falso. E a implicação aqui total, em vez de ser verdadeira, né, essa implicação aqui vai ser verdadeira, ela vai resultar em falso na função de interpretação, tá bom? Então, assim, ambas conjunções têm que ser verdadeiras, tá? Por que eu digo isso? Porque se o argumento do Vygotsky não é uma verdade necessária, então ele é contingente. No caso, a neurociência refuta que esse argumento é até mesmo contingente, tá? Se você pegar lá o argumento, a prova empírica da neurociência e tratar como uma fórmula, por exemplo, que não é o caso que o argumento do Vygotsky, que a gente vai chamar, sei lá, de Z, é verdadeiro, né? Então, não é necessário mediador, não é necessário proximal, tá certo? No caso, seriam essas duas coisas que é o que separa o Vygotsky do Piaget e de outras teorias de aprendizado.
Só que o Vygotsky tem um outro problema aqui também que impede que a filosofia dele, o pensamento dele, seja ciência. Né? Além do que ele está falando não ser uma necessidade, ou seja, ser possível construir sistemas, identificar na natureza pessoas que não aprendem com base na zona proximal de desenvolvimento, né? Na verdade, boa parte dos conhecimentos infantis não são assim. Você tem um outro problema que é essa porcaria que ele escreveu aqui. Ó. Não é o caso que o conhecimento seja um evento interno. Com isso aqui. Ó. Então ele está dizendo que no conhecimento existe um processo de interiorização que é interno e um processo que não é o caso que seja interno. Beleza? Se você olhar na tabela verdade isso aqui, você vai ver que isso é falso. Isso aqui que ele escreveu é falso em todas as funções e interpretações, certo? E em todos os mundos possíveis também, porque é contraditório. Tá? Pela regra de definição do termo aqui, ó. Tá certo? Então vamos pegar aqui o I, o não I e a conjunção I e não I. Tá? A gente sabe que tem que ter implicação material. Né? Não é só a estrutura formal, que eu não estou falando de lógica pura, que eu estou falando de lógica com implicação semântica. Tá? Então, se isso aqui for verdadeiro, isso aqui vai ser falso. Uma conjunção, os dois termos têm que ter o mesmo valor verdade. Ou tem que ser tudo verdadeiro ou tudo falso para a conjunção ser verdadeira. Tá? Então, tem valores diferentes. A conjunção é falsa. Qual que é a outra função de interpretação possível? Inverter aqui, né? Porque os dois não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo, porque isso aqui é a negação disso aqui. Então os operadores, a atribuição semântica desses átomos aqui tem que ser diferente. Então vamos inverter aqui. Então esse aqui vai ser falso e esse aqui vai ser verdadeiro. Tá certo? Valores diferentes. Então a conjunção também é falsa. Né? Quando uma dada fórmula, aqui bem formada, é falsa em todas as funções e interpretações, nós chamamos isso de contradição. Tá bom? É uma contradição lógica. Então, no primeiro caso, a gente tem que a boa parte do argumento do Vygotsky é um argumento que não é, ele é contingente, tá bom? Ele não é necessário. Ele defende como necessário. Então, não é o caso que isso aqui seja necessário, tá? Então, isso aqui já é falso. Porque é possível construir mundos possíveis onde isso aqui não acontece. Depois, esse restante do argumento é falacioso, tá? É uma contradição. Então tem duas coisas erradas no Vygotsky. Não dá para se considerar isso como ciência, né? Embora a professora lá... Lógico, o Wilker não deve saber disso, né? Então ele não, mas nem é isso que ele está querendo discutir. Eu só quis aprofundar o vídeo, tá? Tornar o vídeo mais difícil, tá bom? Para vocês, né? Pra gente ter algum assunto do qual a gente se orgulha de ter analisado, tá? Então eu acho que é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse mecanismo aí. Desculpa a gambiarra.